por amor, sua vida entregou. O compositor foi muito feliz com esta música que acabamos de ouvir. Sabemos que realmente só o amor explica a ação de Deus para conosco, mandando o seu Filho Jesus para nos salvar. Essa foi de fato a principal, e por que não dizer, ele mesmo definiu: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vamos nesta tarde refletir nesse texto que lemos. São apenas 4 versículos, 5, não é? 10 a 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até o 14 são 5 versículos, e nós pretendemos refletir rapidamente nesse texto. Então, como já dissemos, estamos nessa semana do Natal, e não poderíamos deixar de pensar biblicamente o significado do Natal. As pessoas, culturalmente, o Brasil como a nação dita cristã, então ela faz todos esses festejos que a cultura durante anos, não é, tem ensinado o povo a fazer. Mas o que nós queremos dar o foco mesmo nesta tarde é o que tem nesse pequeno texto bíblico que mostra as características de um Natal cheio de esperança, que mostra o verdadeiro significado do Natal. Versículo 10: mas o anjo lhe disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para o povo todo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Nós, através da Escritura, podemos compreender que o Natal de esperança, ele faz parte do propósito eterno de Deus. Então, desde, como diz a Escritura, antes da fundação do mundo, que Deus já houvera planejado enviar o seu Filho. E isto começa nas primeiras páginas da Escritura. Em Gênesis capítulo 3 e 15, o Senhor faz aquela promessa de enviar o descendente da mulher. Não seria o descendente do homem e da mulher, mas da mulher, porque era o Espírito Santo que haveria de gerar em Maria o Filho de Deus. E diz em Gálatas 4:4 que chegando à plenitude dos tempos, Deus tem uma agenda eterna para cumprir no seu relacionamento com o homem e com o universo. Então, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para que trouxesse o perdão, a salvação para as pessoas. Então, nesse plano eterno de Deus, vemos que no começo do capítulo 2 de Lucas, diz que naqueles dias que Jesus nasceu, o governador era o César Augusto, e ele baixou um decreto, sem que ele soubesse. Ele estava cumprindo tão somente um projeto de Deus, porque Deus frustra planos humanos para cumprir os seus propósitos eternos. Glórias ao Senhor. Então ele usa aqueles que são constituídos autoridade por ele mesmo. E nestes dias do nascimento de Jesus, César Augusto estava governando e baixou o decreto de que todos deveriam ir para a sua cidade natal, fazer aquele recenseamento. José e Maria moravam em Nazaré, na Galileia, e tiveram que descer para cumprir não somente um decreto de César Augusto, mas eles estavam seguindo no caminho que Deus houvera traçado. E Maria e José vieram da Galileia, por causa do recenseamento,
para a Judéia, do extremo norte para o sul da Palestina. E nessa viagem que fizeram, já estava predito em Miqueias capítulo 2, que era em Belém, a menor dos clãs de Israel, que haveria de nascer aquele que governaria o seu povo. Então, como José, Maria, descendentes de Davi, o José, então ele tinha que vir para Belém, que era a cidade de Davi. Então ali estava sendo cumprida a profecia, e não somente um decreto do imperador César. Então estavam ali agora cumprindo aquele propósito de Deus, e vemos tudo o que aconteceu, sinais no céu, sinais na terra, até que o bebê estivesse naquela manjedoura. Os pastores, a estrela, as hospedagens cheias. De fato que a profecia ou a palavra profética estava se cumprindo para que o Natal fosse de fato cheio de esperança, cheio de alegria, cheio de muita paz. Por isso que o anjo diz: não tenham medo. O primeiro grande sentido do Natal é a retirada de medo das pessoas. O propósito de Deus é enviar Jesus, aquele bebê, para nascer na manjedoura. Não era simplesmente para que estivéssemos celebrando com pastores, com presépios, com muitas estrelas, com muitas luzes, esses festejos natalinos que a cultura nos ensina. Não, os presentes que damos, não, era muito mais do que isso. O significado do Natal é para que nós, esse Natal de esperança, trouxesse a retirada do medo. É por isso que o anjo diz: não tenham medo. Como vemos lá na primeira carta de João, no capítulo 4, diz que Deus é amor, e diz que o amor extingue o medo. O amor, ele lança fora o medo. Então, quando o amor de Deus, a plenitude do amor de Deus, que é Jesus, entra na nossa vida, então o medo vai saindo, a covardia, e especialmente este medo aqui, o medo do castigo. Então as pessoas, o medo da condenação do pecado. Então Jesus veio nos livrar deste castigo que estaria sobre nós, e ele estava chegando ao mundo naquele menino ali, representado, que estaria crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, e finalmente chegaria à cruz, e ali levaria o castigo que deveria ser nosso. Como diz Isaías, o castigo estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então o medo da condenação, do castigo, veio através, a retirada desse medo de nós, vem através de Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo de temores, de insegurança, de instabilidade, e é muito bom a gente receber esta notícia, não é? Que há séculos passado, o anjo trouxe para aqueles pastores, e hoje está tão real na nossa vida, que todos nós podemos celebrar alegremente, com segurança, o Natal. O Natal de Jesus significa segurança, libertação do castigo, do medo do castigo. Então lancemos fora o medo, porque aquele que está cheio de medo, nele não está aperfeiçoado o amor. Quando o amor se aperfeiçoa na nossa vida, nós temos a segurança que há em Cristo Jesus. Então não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. Como se não bastasse as novas serem boas, elas estavam cheias de alegria. Boas novas é exatamente evangelho. O evangelho, a palavra evangelho, significa boas novas. Então o evangelho é isso que o anjo está dizendo: eu estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês e para
todo o povo. Então, ele estava comunicando àqueles pastores, e agora ele dizia que era para todos, todo o povo, sem exceção. O Evangelho está sendo proclamado como boas novas de salvação, de alegria, alegria da salvação, não somente para um povo específico, mas para todas as nações, porque este Natal de esperança é para todas as nações. Então eu trago novas de paz, de alegria. O mundo cheio de más notícias, de guerra, tráfico de crianças, tráfico de drogas, doenças, violências, incerteza. Nada melhor do que a gente crer, do que a gente acreditar, confiar de forma plena de que no Natal de Jesus, um dos grandes significados é que o Evangelho, as boas novas de paz e de alegria, a alegria da salvação. Se nós pudéssemos caminhar nas páginas do Evangelho ou dos Evangelhos, nós haveríamos de perceber de forma muito clara o que é as boas novas. Jesus na casa de Zaqueu, fazendo-o ficar cheio de alegria. Jesus, quando atendia a mulher cananeia, que estava desesperada com a sua filha endemoniada, e Jesus liberta, e a mulher vê cumprido o desejo alegre do seu coração, de ver a liberdade da sua filha. Na casa de Jairo, a alegria de uma menina morta que ressurge. No caminho, lá em Naim, a viúva que recebe o seu filho. Eram as boas novas de alegria, da salvação, da cura, da expulsão da morte, a ressurreição, a vida vencendo a morte. Então era isso que o anjo estava proclamando, boas novas de grande alegria. Era Jesus que estava chegando, trazendo as boas novas. E ele mesmo diz lá em Lucas 4, nós estamos refletindo aqui em Lucas 2, 10 a 14. Em Lucas 4, o próprio Jesus diz que Isaías 61 se cumpre na sua vida, porque o Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jesus para evangelizar os pobres, decretar a soltura de prisão aos presos, decretar aos oprimidos, a alegria aos tristes. Então Jesus foi cheio do Espírito Santo, e nós também podemos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, para também através da anunciação do Evangelho, nós trazermos ao mundo de tristeza a alegria, as boas novas. Não há nenhuma notícia tão alvissareira. Você pode se ligar em tantos news que tem aí, canais de notícias internacionais. Você jamais vai encontrar uma notícia alvissareira assim. Essa notícia maravilhosa de paz e de alegria que só Jesus Cristo pode trazer para as nossas vidas. E o anjo continua dizendo, versículo de número 11: hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então ele dá exatamente a explicação de tanta alegria, de boas notícias, de paz que ele estava trazendo. Ele diz, é porque hoje nasceu, o dia chamado hoje, o dia da graça, na agenda de Deus, era o dia que tinha chegado, o dia chamado graça, o dia que Deus estende o seu braço poderoso para salvar. Deus desnudou o seu braço forte, trazendo a salvação para o mundo. Nasceu Jesus o Salvador. O nome dele já significa Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o senhorio de Cristo. Vejam bem, o Natal de esperança não significa apenas a chegada do Salvador, aquele que salvaria os homens dos seus pecados, que libertaria os homens do castigo e da condenação eterna,
que traria aos homens a alegria de novamente ter acesso ao Pai, não somente a alegria de ter um Salvador, mas a mensagem completa é: nasceu Jesus, que significa Salvador, que é Cristo ungido, aquele que haveria de ser enviado, o Messias prometido, que é o Senhor. Então, Natal de esperança, não somente salvação, mas também submissão ao senhorio de Cristo, ao seu governo. Na verdade, as pessoas que não experimentam este senhorio nas suas vidas e que vivem conforme a sua própria vontade, são fadadas ao insucesso, estão destinadas a morte eterna, porque somente aqueles que verdadeiramente se submetem alegremente ao Senhor, que se deleitam, que se satisfazem em cumprir a vontade de Jesus, estes que se submetem ao senhorio, ao governo dele, ao controle dele, estes sabem de fato o significado do Natal. Então é ele que chega, não somente para salvar, mas também para controlar, para reinar, para governar. E é por isso que ele diz, uma das primeiras mensagens registradas no Evangelho: arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino. Então chegou o reino de paz, o reino de justiça, o reino da alegria que Jesus traz. Cada dia mais precisamos amá-lo, confessar o seu nome, manifestar a sua mensagem, proclamar essas boas novas, para que as pessoas que vivem na tristeza se alegrem, para que vivem perdidas possam encontrar a satisfação em Cristo. Então, Natal de esperança é um Natal sem medo, mas um Natal aperfeiçoado em amor, que lança fora o medo do castigo, da condenação. É um Natal que traduz as boas novas de paz e de alegria. É também a chegada do Salvador e Senhor. E o versículo 11, aliás o 12 agora: isto servirá de sinal para vocês: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Que lindo, não é? Um bebê. Que bom que nós possamos valorizar os bebês. O Natal também ensina isso. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que cultiva, uma grande parte dela apoia e luta pelo aborto, pela mortandade dos bebês na vida intrauterina. Mas esse bebê, ele veio em forma de bebê para dizer a importância da criança. Ele se fez criança para mostrar o valor de uma criança. Aleluia. Glória a Deus, que nós possamos verdadeiramente valorizar da importância que a criança merece. Isso que ele veio mostrar, se tornando não somente um homem, mas um bebê frágil, e ainda mais numa manjedoura. Na verdade, ele veio na manjedoura. Alguém já disse isso, não é? Que com certeza é porque ele veio como um cordeiro, e manjedoura é lugar de cordeiro. Então, como cordeiro mudo, não se queixou, ele estava ali naquela manjedoura humilde, não é? E para dizer que ele é também o Criador de todas as pessoas, e que nascemos como bebê. E ele, como diz no Salmo 139, não é? Que ele nos vê na vida intrauterina como material ainda informe, sem forma. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele cuida de nós desde a nossa vida intrauterina. Glória a Deus. Então, como bebê, ele veio
é um sinal, envolto em panos, deitado numa manjedoura. E ali estavam seus pais, Maria, José, para cuidar de um bebê vulnerável e precisava de alguém dos cuidados. Então assim também, ora, eu fico pensando, se o Rei das Nações, Jesus, se submeteu aos cuidados da sua vulnerabilidade como criança, e nós não deveríamos muito mais nos submetermos a Ele, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Tanta dificuldade de submeter-se ao Senhor. Eu sei, o pecado não é que está em nós, a natureza pecaminosa, mas em Cristo temos esperança de vencer essa natureza pecaminosa e deixar que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. Versículo 13: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus. Sabe, toda glória, toda honra, todo louvor deve ser dado a Deus. Quando Cristo estava aqui na terra enquanto homem, nós vemos isso dezenas, eu acho que centenas de vezes nos evangelhos. Como Jesus, ele mostra ali que ele veio glorificar o Pai, ele veio cumprir o plano do Pai, ele veio estabelecer os propósitos do Pai, ele veio glorificar o Pai. Quando ele, naquela oração sacerdotal, ele sente saudade daquela glória que lhe era peculiar, enquanto Deus nos céus, porque agora ele estava na terra, enquanto homem, o verbo feito carne, o Emanuel, o Deus conosco. Então ele orava, João capítulo 17, e pedia ao Pai: glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele estava lá na criação, com a palavra criadora, e ele, enquanto homem, vendo chegar a hora da cruz, naquela expectativa de sofrimento, na mão daqueles algozes, então ele orava ao Pai, intercedia ao Pai, por nós, pelos seus discípulos, na época discípulos dele, e por nós, que ainda veríamos de aceitá-lo. Então ele tem um propósito de glorificar o Pai, e naquele momento ele sente, não é, a necessidade também de um pouco daquela glória que ele tinha se esvaziado, se despojado dela, para se vestir de humanidade, o verbo se fazendo carne. Mas agora o anjo diz que louva a Deus. Então os anjos louvam a Deus. Sabe como está escrito no Salmo 103? O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele começa num diálogo individual com a sua alma, mas ele termina o salmo dizendo: bendizei ao Senhor, exércitos seus, vós anjos que cumpris a sua vontade. Então os anjos cumprem a vontade de Deus. Os anjos estavam aqui a serviço de Deus. Os anjos adoram a Deus. Os anjos são ministros de Deus. Que possamos aprender com este anjo que estava trazendo essa notícia alvissareira, todas essas mensagens que o anjo dá, mas ele louvava a Deus, porque todos nós, anjos seus, seres humanos, toda a natureza, todo ser criado, devemos louvar a Deus. E o anjo faz um louvor específico, e ele diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Então agora nós aprendemos que o Natal de esperança direciona todo louvor, toda glória ao seu real dono. Então o pertencimento de toda glória e de todo louvor é ao Senhor. E como ele diz aqui, o anjo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Então era a paz que estava chegando, e o anjo estava glorificando a Deus, porque Deus estava trazendo paz
paz para todos os homens. E ele diz, ele concede o seu favor, a sua graça, a sua maravilhosa graça. Foi muito pertinente, não é, o nome da cantata de sexta-feira, não é? Maravilhosa graça. Sexta-feira, se Deus quiser, dia 25, estaremos aqui à noite naquela cantata. Maravilhosa graça, é o favor imensurável, inexplicável, incomparável de Deus para com todos os homens, embora todos não recebam, não queiram aceitar, mas este favor tem um direcionamento certo, é para todos os homens. Deus criou todas as coisas, e com todas as coisas criadas, e inclusive com o homem, que é a coroa da criação, Deus quer preservar, Deus preserva, Deus cuida. Então era o favor de Deus, e o anjo canta isso, o anjo adora Deus, dizendo glória a Deus nas alturas. E nós também, como seres humanos, abençoados pelo favor, pela graça salvífica, salvadora, maravilhosa de Deus através de Jesus Cristo, devemos também entoar com muita alegria neste Natal, com muita adoração, com muito louvor, dizer glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar. Nós dissemos no começo que houve toda uma preparação, um propósito eterno de Deus. A anunciação do anjo de que Maria receberia no seu ventre o Salvador do mundo, as profecias cumpridas, anunciação, preparação, e agora celebração. Precisamos celebrar. Os anjos celebraram, e nós também muito mais, porque os anjos não receberam como nós salvação. Sabe aqueles anjos que pecaram, que se rebelaram no céu e que desceram de lá? Eles não podem receber a salvação. Estes anjos do bem, que estão a serviço de Deus Pai, eles glorificavam a Deus, e nós também, que somente como pessoas humanas estaremos recebendo não somente a salvação no presente, mas a salvação na plenitude do futuro. Então celebremos o Natal, celebremos a ausência de medo, a ausência do castigo e da condenação que o Natal traz. Celebremos a paz, celebremos o Natal da esperança, celebremos a alegria, o gozo da salvação, o gozo perene de ser salvo, liberto pelo sangue de Jesus. Celebremos a convicção da vida eterna, celebremos a herança inacessível que está preparada no céu para nós. Celebremos o dono da festa. Você já imaginou? O principal protagonista da festa muitas vezes é esquecido. Talvez o Papai Noel seja muito mais lembrado em muitos lares, não é? Mas o protagonista, o dono da festa, o protagonista número 1 é Jesus. Então precisamos celebrar Jesus, com todo aquele sentimento que Ele nos comunica, de humildade. Natal não significa pompa, não é glamour. Natal é humildade. Natal é celebração de salvação. Natal é alegria, porque o castigo que estava sobre nós já não pesa sobre nós. A paz que Ele veio trazer para todos os homens. Em muitos lares, discórdia, conflitos, mas em Jesus isso vai sendo banido, eliminado. Os conflitos vêm e eles são diferentes, de várias formas e de várias maneiras, mas eles vão desaparecendo quando o espírito de Natal vai dominando a nossa vida. Então, assim como se prepara a festa com toda a ornamentação, não é? Já falei da ornamentação, da cultura, mas muito mais. Nós devemos preparar essa festa para o dono da festa e dizer de todo o coração:
Obrigada, Jesus, pelo Natal de esperança. E eu quero encerrar lendo um texto que eu considero essencial para o encerramento dessa reflexão. Esse texto, não é? Na verdade, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16, ele diz: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo. Ele é Senhor da paz, Ele é príncipe da paz, Ele é o rei da paz. Então o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todo o tempo e de todas as formas. Mas também Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria, não somente de toda paz em todo o tempo, mas de toda alegria e paz, por sua fé nele. Então a fé em Jesus vai nos encher desta alegria e desta paz, para que vocês transbordem. É demais não somente ter esperança, mas Paulo diz que vocês pela fé transbordem, que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. O Deus da esperança, com o poder do Espírito Santo, nos fará transbordar de Cristo, que é a nossa esperança, que é a alegria, que é a verdadeira paz. Então veja a ação da Trindade na nossa vida, para que celebremos este Natal da melhor maneira possível e dentro dos propósitos eternos de Deus, para que todos o adoremos na beleza da sua santidade. Amém.